E aí, galera do segundo ano do Sanico Teles, PET, do segundo ano do ensino médio noturno, né? PET 7, semana 4. E o tema dessa semana é o movimento ambientalista e o movimento negro no Brasil. Se vocês lembrarem, na última aula, na última semana, né, a semana 3, nós falamos sobre a questão da cidadania, da construção da cidadania. Uma construção que demorou séculos, décadas, para chegar ao nível que está. E mesmo assim, nós sabemos que existem, né, muitos setores da sociedade, seja no Brasil e em todas as partes do mundo, que ainda não exercem a sua cidadania, que não têm acesso pleno à cidadania, como a lei garante, como a lei exige. Um dos casos, né, um dos exemplos clássicos disso ainda é a questão do preconceito, do racial, do racismo. Não é só o racismo, né? Nós sabemos que as pessoas, as questões da sexualidade, as questões religiosas, as ideologias políticas, as questões, em alguns países, a questão de você ser ou não, de você ser estrangeiro, tudo isso geram conflitos, geram tratamentos diferenciados, certo? Porém, pessoal, deve-se lembrar que a sociedade não se cala. Cada vez mais, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, das redes sociais, foi possível as pessoas se organizarem, as pessoas procurarem criarem mecanismos, né, para poderem demonstrar que elas não estavam, seus grupos, ao grupo que ela pertence, ao grupo de pertencimento, não estava tendo seus direitos respeitados. E quando a gente fala de cidadania, a gente lembra a questão do racismo, das questões da sexualidade, né, das questões de ideologias políticas, religiosas, mas também nós não podemos esquecer que um dos temas muito debatidos, muito discutidos no mundo moderno, principalmente nos últimos 30, 40 anos, é a questão ambiental. Nós sabemos que a Terra vem passando por profundas transformações ambientais provocadas pela ação humana. E aqui vale lembrar que a Terra sempre passou por mudanças climáticas, a Terra sempre passou por transformações ambientais, mas essas transformações sempre foram provocadas pela própria natureza. Pela própria natureza que foi se reajustando, se reorganizando no seu processo de desenvolvimento, de evolução. Mas o que nós temos observado, que tem se percebido nas últimas décadas, é que a ação de um dos elementos dessa natureza, que no caso seria nós, seres humanos, é que está fazendo essa transformação ambiental, a natureza se modificar, e não uma coisa espontânea dos fenômenos da natureza. Essas mudanças não são um reajuste, né? Uma reorganização natural do ambiente, mas sim um resultado, uma consequência da ação humana, que é um elemento da natureza, mas de uma capacidade transformadora imensa, né? Nenhum ser vivo sobre a face da Terra é capaz de mudar, de transformar a natureza como o ser humano. Então, a semana 4 trata justamente disso. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, na página 103 da apostila, uma foto com uma passeata, né, mostrando, lutando pelos direitos, pela igualdade dos negros com relação aos brancos, pelo fim do racismo, porque as leis podem garantir, gente, a igualdade, mas na prática elas não querem dizer que são aplicadas, porque uma coisa é o que está na lei, que está no papel, outra coisa é o meu comportamento. Então eu, como um cidadão branco, que me declaro branco, como é que eu me comporto diante do meu
compatriota que às vezes tem um pouco mais de melanina na pele, porque o que é a negritude, senão um pouco mais de melanina na pele? Então as pessoas não podem serem desconsideradas, destratadas por causa de uma quantidade maior de uma determinada substância no corpo delas. Se você olhar biologicamente para essa questão, você percebe o quão ridículo é o racismo, o preconceito, a discriminação. E não só racial, mas de qualquer tipo de discriminação, de preconceito. E logo depois vem uma série de questõezinhas, todas de marcar xizinho, né, como vocês dizem, né, de múltipla escolha, questões que foram tiradas do Enem, questões que foram tiradas de vestibular de outras universidades de diversos anos, e basicamente todas elas trabalham essa questão ambiental, né, da importância do homem aprender a lidar com a natureza, porque a gente não quer também parar de progredir, de se desenvolver. Mas nós temos que conseguir criar uma maneira de continuar desenvolvendo, se aprimorando, progredindo, sem destruir a natureza, porque é a mesma coisa de você querer fazer a sua casa ficar cada vez mais bonita, sofisticada, mas ao mesmo tempo você está destruindo as paredes, está destruindo a base, está afetando o telhado, o encanamento, enfim, vai chegar uma hora que a casa vai ruir. Então você tem que fazer a sua casa ficar cada vez mais bonita, cada vez mais moderna, mais aconchegante, mais sofisticada, mais confortável para a sua vida, mas sem mexer na estrutura dela. Porque se você precisar mexer na estrutura dela e abalar a estrutura dela, todo esse conforto, toda essa sofisticação não vai servir de nada, só vai te trazer dor de cabeça. Então, no campo ambiental, é a mesma coisa que acontece entre o planeta Terra e as ações humanas. O homem progride, cresce, desenvolve cada vez mais e deve continuar. Mas é preciso encontrar um caminho que isso continue sendo feito pelo ser humano, que esse trajeto humano continue sendo percorrido, mas sem mexer, sem destruir a estrutura da casa, porque senão não vai resolver nada. Sem casa, a gente vai viver aonde nesse universo, gente? Se nós não temos outro lugar, não conhecemos lugar nenhum no universo, não se descobriu nada até agora para onde possamos ser levados caso aconteça uma catástrofe ambiental. Então é a mesma coisa de você implodir a sua casa. Né? Começa a mexer, fuçar, que acaba implodindo. Então, todas as questões estão relacionadas a esse ponto da questão ambiental e essa questão das relações, né, da luta dos negros, em especial essa semana, ele trata bem em cima, ele foca muito essa questão do racismo, tá? Desse racismo sistêmico. E repito a vocês, toda vez que alguém perguntar para você, que é aí branquinho, se você acha que tem racismo no Brasil, você não está habilitado a dizer sim ou não. Porque os únicos que podem realmente dizer que existe racismo no Brasil é um negro. É aquele que, por ter um pouco de uma substância que dá a ele um tom de pele um pouco mais amorenada, mais escura, é tratado de forma diferenciada. Certo? Pelo menos se fosse tratado, né, gente? Diferente, mas com qualidade. É uma diferença para melhor, mas é tratado com diferença para pior. E é aí que está o X da questão. Beleza? Façam as atividades que vocês vão ver que estão muito fáceis. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima aula.